Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa tarde. São 6h02. O Viva Voz está decolando agora, trazendo muitas informações, análises, bastidores a respeito do noticiário nacional e internacional, que hoje estão bastante interligados. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. A gente decolando aqui e o ministro Fernando Haddad decolando de lá daqui a pouquinho para voltar para o Brasil, né? Exatamente, a gente já ouviu aí na primeira hora do ponto final a Samantha Klein informando essa decisão do ministro de antecipar a volta ao Brasil, e ela vai trazer mais detalhes agora para a gente de novo. Boa noite, Samantha. A Haddad está vindo dar um SOS ali, ajuda para a articulação política do governo? Exatamente, Vera e Carol, ele vem aí nesse SOS, nesse chamado, porque é claro que essa não é a explicação oficial do Ministério da Fazenda, mas a interrupção nessa agenda do G20 em Washington, de fato, é por conta da escalada dessa crise, nesse relacionamento entre o Congresso Nacional, mais precisamente Câmara dos Deputados e Presidência da Câmara, com a figura de Arthur Lira, e o Palácio do Planalto, principalmente diante das críticas feitas por Lira contra o ministro da Articulação Política do governo, Alexandre Padilha. Portanto, Haddad decidiu voltar mais cedo. Inclusive, vale lembrar que os projetos de regulamentação da reforma tributária já estão prontos, dependem então desse envio, do aval também do presidente Lula, que também estava viajando, e Haddad disse que não poderia faltar essas reuniões do G20 justamente por conta da presidência do Brasil neste ano. Então, ele era uma das figuras principais nesses encontros, nessas agendas do G20 em Washington. Então, além da reforma tributária, Vera e Carol, a equipe também está preocupada com aquela pauta bomba, então, que deve estourar aí no Congresso Nacional, inclusive já avançou. No caso do Senado, a PEC do quinquênio, a gente teve aí pelo texto, os membros das categorias do judiciário teriam direito a um adicional de 5% do salário a cada 5 anos, portanto, no limite de até 35%, e esse é o chamado quinquênio. E as contas do governo dão conta de um impacto anual de até 42 bilhões de reais. E depois da reunião de líderes de hoje, o senador Efraim Filho, do União Brasil, disse que a deliberação da PEC do quinquênio, como vem sendo chamada, já vai a plenário na semana que vem. Portanto, Haddad também foi escalado para conter essa crise, não é somente por conta da regulamentação da reforma tributária, não, e para tentar aprovar essa regulamentação aí até o final do ano. Ao mesmo tempo, Vera e Carol, tudo isso acontece na semana que já foi bem complicada, principalmente para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Planejamento, quando o governo anunciou a modificação da meta fiscal para 2025, passando de um superávit de 0,5% para uma meta fiscal zero. E lembrando aí que esse anúncio fez o dólar disparar e também colocou em xeque o novo arcabouço fiscal. Muito obrigada, Samantha, pelas suas informações. Pois é, Carol, SOS recebido ali em Washington e atendido pelo ministro. Pois é, a gente estava falando ontem aqui sobre isso, né, Vera? A necessidade do Haddad entrar mais na articulação política. Ele fez isso ao longo do ano passado todo. Acho que se deu conta de que se ele não estiver ali pessoalmente, a coisa não anda, né? Não anda, e também deve ter se dado conta de que aquele discurso que ele adotou, de que 2/3 dos problemas que explicavam a alta do dólar vinham do cenário externo, de que havia mais espaço para queda de juros. Tudo isso estava caindo por terra diante das evidências de que o Brasil está entrando numa rota aí de complicação para cumprir
as suas metas fiscais. Já baixou a própria meta, né? Baixou o sarrafo daquilo a que tinha se proposto, anunciou um aumento do salário mínimo que vai implicar em gastos em cascata da ordem de 36 bilhões de reais. Essa PEC do quinquênio, que a Samantha falou muito bem, vai aumentar os gastos em mais 42 bilhões de reais. Então, tudo isso vai turvando o ambiente. O relatório do FMI, que saiu enquanto o ministro estava lá em Washington, aumentou a expectativa de déficit, né? Era uma expectativa de déficit de 0,2, que já era mais do que o déficit zero a que ele se propôs, mas está dentro daquela banda que o próprio arcabouço fiscal permite, de 0,25 para mais ou para menos, mas agora ampliou para 0,6, então está fora da banda. O FMI, portanto, está esperando que o Brasil não vá atingir a meta a que se propôs esse ano, e além de ter mexido nas metas para os anos seguintes. Então, tem também uma crise de credibilidade da política do próprio ministro. Ele tem que ajudar no Congresso, mas ele tem de restabelecer a confiança na sua própria política para que ele mesmo não passe a ser alvo de desgaste, de tentativas de descredenciamento e de desestabilização, porque elas já aconteceram no passado. Antes dele obter aquelas vitórias todas, ele estava sob um ataque especulativo grande interno do PT e de setores do mercado. E ele conseguiu se contrapor a isso ao longo de 2023. Mas agora tem todos esses desafios na área fiscal e tem de realmente enviar todos os projetos de regulamentação da reforma tributária que são chatos, são detalhados, são abrangentes e isso também está atrasado. Então tem muita coisa esperando na mesa de trabalho do ministro para quando ele voltar. Ele vai ter talvez mais um tempinho, né, Vera? Porque aquela sessão do Congresso para análise dos vetos foi adiada, né? Foi adiada na tentativa de construir algum acordo que faça o governo não ser tão derrotado. Questão da saidinha. Todo mundo com quem eu falei não acredita que seja possível reverter a derrubada desse veto. Não adianta argumentar que é pontual, não adianta dizer que não fere o espírito daquilo que o Congresso aprovou, porque nem os congressistas estão convencidos disso, Carol, e nem a população. Hoje, vindo para cá, para a rádio, peguei um táxi e aí o taxista falou, fecha o vidro, porque roubam um celular, não sei o que e tal. Me deu aquela dica que o taxista aqui em São Paulo dá. Eu guardei o celular, fechei o vidro. Ele falou, E enquanto isso, o nosso presidente, que anda com segurança armada, não passa por isso, o que ele faz? Veta o fim da saidinha. Então, está na boca do povo. Aquilo que o ministro Paulo Pimenta achava que não teria nenhum desgaste para o presidente, um ledo engano. Porque o que chega para as pessoas é que o presidente vetou. Ninguém vai descer no detalhe do veto, saber o que ele vetou, e só porque era inconstitucional. Para as pessoas que estão ali na lida diária com a violência urbana, essa coisa da saidinha é uma coisa que tem aderência, que cola, que pega. Não adianta lutar contra os fatos, não adianta achar que é injusto, não adianta, as pessoas estão submetidas a esse discurso e a esse tipo de enunciado. O presidente vetou o fim da saidinha. É isso que fica para quem está ali na ponta, que é o eleitor. Então, o desgaste já está dado, um desgaste que foi à toa, porque vai cair o veto. Percebe? Ainda que tenha todo um arcabouço conceitual e que eu entenda as razões da esquerda, do ministro, propõe esse debate lá no Supremo. Para que assumir o ônus político de vetar algo que o Congresso vai derrubar em seguida, 2 semanas depois? Então, essa derrota já está precificada, como se diz. A outra, que é das emendas ao orçamento, que pode aumentar um pouco aí um buraco nas contas, estão tentando diminuir a derrota. E aí é fazer com que o Congresso restabeleça algo como 3 a 3,6 bilhões em emendas cortadas e não os quase 6 que foram cortados no total. Para isso, parece haver uma margem para acordo, mas é para tentar costurar isso que se ganhou mais uma semana. Vai votar, portanto, na quarta que vem, Carol. Vera, a gente falava ontem também sobre a situação do ministro Alexandre Padilha, que está no foco aí, né? Está sendo fustigado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo editou uma portaria interministerial devolvendo para o Padilha a liberação de emendas. Na sua avaliação, isso ajuda ou atrapalha?
O governo está querendo empoderar o ministro e mantê-lo no cargo e restabelecer a sua autoridade. Vai enfrentar um embate com o Arthur Lira para isso, porque ele segue dizendo que não tem caminho, não tem como restabelecer essa relação, etc. Ontem a gente falou aqui, brincando, o ministro não sabe nem o nome de todos os parlamentares, eu soube que ele não gostou, que os aliados dele não gostaram, tem uma certa maldade, um certo exagero, é claro que ele conhece os parlamentares, mas o que eu quis dizer é que o Lira influi muito mais nessa relação e que essa própria surpresa aí com coisas como CPIs e PEC do quinquênio mostra que o ministro está com dificuldade de interlocução nas duas casas e não só na Câmara. Tem aí uma tentativa, portanto, de insistir, de empoderá-lo de novo e dizer, olha, o nosso interlocutor é esse aqui. Vamos ver se vai funcionar. Hoje o Globo publicou uma entrevista com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Achei uma entrevista até bastante lúcida, assim, né? Ele falando, olha, eu queria, por mim, tinha um armistício entre o Lira e o ministro Padilha, mas isso não vai acontecer. O Lira não dá mostras de que vai arrefecer e a gente tem que lidar com os fatos de que a bancada governista é pequena e que não dá para ir para tudo ou nada com o Lira, né? Não vamos brigar à toa. Exatamente, Carol. E por falar em briga, a briga entre o Elon Musk e agora engolfando a direita americana e o Supremo Tribunal Federal ganhou um novo lance, porque ontem, numa comissão, uma subcomissão ali da Câmara norte-americana, um deputado republicano leu que seriam documentos sigilosos da Justiça brasileira obrigando o antigo Twitter a tomar decisões e a adotar medidas para banimento de postagens e de contas. Hoje o Supremo emitiu uma nota comentando esse episódio e a Isa Staciarini vai trazer detalhes para a gente. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol, e a quem nos acompanha. Pois é, depois que parlamentares dos Estados Unidos publicaram um documento com decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o material tem apenas ofícios enviados às plataformas e não embasamento das decisões dos ministros de tirar os perfis aí, né, das redes sociais do ar. O relatório fala em uma campanha de censura no Brasil e que as decisões não explicam o motivo da suspensão das contas. O colegiado responsável pela publicação é presidido pelo deputado Jim Jordan, que é parlamentar republicano próximo de Donald Trump. As decisões judiciais determinadas por Moraes foram obtidas pelo Congresso dos Estados Unidos após uma intimação à rede social X do bilionário Elon Musk, que recentemente fez diversos ataques ao ministro do Supremo. Jim Jordan, responsável pela divulgação do documento, cita ainda que o relatório traz informações sobre o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden. O relatório reproduz ainda documentos enviados pelo Supremo não apenas ao X, mas também ao Instagram, Facebook e outras plataformas, determinando a retirada de postagens e das contas. Em alguns casos, o prazo máximo é de 2 horas, sob pena de pagamento de multa. O Supremo explicou, no entanto, Vera, que o material traz apenas o ofício encaminhado às plataformas, por isso não consta o embasamento. Apesar disso, a Corte reforça que todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. Questionado sobre o tema, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que não iria comentar o caso por ser uma questão de política interna dos Estados Unidos. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Isa. Carol, desde o início dessa briga, o que está se criando aí é uma cortina de fumaça, né? Por parte, primeiro, do Elon Musk e agora com a entrada de deputados e senadores trumpistas nisso que é uma narrativa que está ganhando corpo lá dentro do Congresso norte-americano. Não é que seja uma iniciativa do Congresso norte-americano, essa é uma comissão judiciária da Câmara, que é comandada pelo Partido Republicano, por meio deste parlamentar, Jim Jordan, que é um trumpista ali dos mais próximos ao Donald Trump, inclusive participou de várias ofensivas
para questionar a eleição do Joe Biden. Ele ficou insistindo na tese de que a eleição norte-americana tinha sido fraudada. Então, o DNA combina com o DNA dos mais estridentes bolsonaristas. E tem um fator que precisa ser trazido para a gente compreender o que está em curso, que é o fato de que vários deputados bolsonaristas, comandados pelo Eduardo Bolsonaro, estiveram numa comitiva nos Estados Unidos e na Europa, se encontrando com parlamentares republicanos e do Parlamento Europeu, de partidos de direita do Parlamento Europeu, para divulgar uma tese segundo a qual o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o governo brasileiro estariam promovendo uma cruzada, uma perseguição à direita e aos conservadores por meio de cerceamento à liberdade de expressão, a decisões arbitrárias, etc., e que isso deveria ensejar uma reação por parte dos parlamentos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, por meio de ameaças, inclusive de sanções ao governo brasileiro. Eles chegaram a defender isso. E aí a gente está vendo um passo a passo para talvez algum deputado ou senador republicano propor que os Estados Unidos aprovem ou uma moção de repúdio ou uma moção instando o governo norte-americano a adotar sanções, a adotar questionamentos ao governo brasileiro. Mas aí a gente tem que dizer, isso faz sentido? Não faz o menor sentido. Porque esses papéis que eles expuseram não são decisões sigilosas ou tomadas à socapa, à sorrelfa, pelo governo brasileiro. Adoro essas palavras que você usa, né? Ou pelo Supremo Tribunal Federal. Não é disso que se trata. São apenas e tão somente os ofícios enviados ao Twitter falando, olha, por decisão judicial você tem de remover esse conteúdo ou você tem de remover essa conta. A fundamentação, ela existe, ela é anterior a esses ofícios e ela foi comunicada às partes. Portanto, o que eles estão vazando é só o comunique-se ali, faça isso, querendo dizer que haveria alguma coisa não explicada, alguma coisa não fundamentada, alguma coisa arbitrária, o que não é o caso. E essas decisões, na época, foram todas noticiadas quando essas remoções de conteúdos foram determinadas. Então, não tem nada de novo para cá, para nós, mas faz um barulho, ajuda a fazer um barulho lá fora, um histrionismo e querem obrigar a que o governo norte-americano entre nessa briga. Duvido que o governo Biden vai entrar nessa briga, mas o que você tem hoje são esses expoentes da direita americana denunciando uma suposta ditadura contra a direita brasileira e é uma narrativa que interessa aos bolsonaristas, principalmente porque no domingo agora tem uma manifestação prevista em apoio ao Bolsonaro e tudo isso vai ser um caldo ali para engrossar essa manifestação no Rio de Janeiro. E que interessa também aos próprios trumpistas, né? Porque é uma estratégia mundial, essa de tumultuar e de dizer que os conservadores são perseguidos, que o Trump é alvo de perseguição. É tudo uma grande estratégia de vasos comunicantes. O Brasil acaba sendo uma caixa de ressonância disso, né? Exatamente. As duas coisas se retroalimentam. Tem a eleição norte-americana nesse ano. O Trump vai vir com um discurso muito forte nessa linha. O X e o Elon Musk vão ser plataformas importantes para a disseminação desse tipo de discurso e uma eventual vitória do Trump em outubro agora alimenta um discurso de que o Bolsonaro é vítima de uma punição ilegal, de que ele está inelegível por arbitrariedade. Então, uma campanha para torná-lo elegível de novo, porque esse é o próximo passo do que está se descortinando por aí. Vera, vamos para o último assunto aqui desse nosso bloco. Parece que não tem nada a ver, mas tem, né? Porque uma das heranças perversas aí da pandemia e dessa cultura aí anti-vacina é a gente ter visto o nosso calendário de vacinação solapado, né? As pessoas muito desconfiadas ou não fazendo questão de tomar vacina. É o caso da vacina contra a dengue. Está sobrando vacina, tem vacina que pode vencer a qualquer momento. Com isso, o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo. A Milena Teixeira traz os detalhes. Oi, Milena, boa noite.
Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, Carol? E criticado pela falta de plano para evitar a perda de vacinas contra a dengue que vencem até o próximo dia 30 de abril, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a ampliação temporária da faixa etária que pode receber o imunizante. Os estados e municípios, Carol, estão liberados a aplicar a vacina no público de 4 a 59 anos, conforme aí o número de doses encalhadas. A orientação do Ministério é priorizar a faixa de 6 a 16 anos. Mas os estados e municípios podem usar a faixa mais ampla, caso entendam que a medida seja necessária para dar vazão às doses que estão nos postos. A ampliação vale até quando durarem os estoques das mais de 140 mil doses já redistribuídas que perdem a validade no fim do mês. Segundo o Ministério da Saúde, 11 estados têm imunizantes nessa situação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela fez uma coletiva rápida que durou aí pouco mais de 8 minutos falando isso, mas ela não especificou quais são esses estados. Momentos depois desse anúncio do Ministério, algumas regiões já ampliaram a faixa etária. No Distrito Federal, por exemplo, os postos começaram a vacinar a faixa de 6 a 16 anos. Agora, essa decisão do Ministério, Carol, pegou os gestores de saúde de surpresa. Isso porque há 2 dias, lá na Câmara dos Deputados, a ministra rechaçou a possibilidade de ampliar a faixa para evitar o desperdício das doses. O Ministério da Saúde assegura que será garantida a segunda dose para as pessoas que forem vacinadas dentro dessa recomendação. Carol e Vera. Obrigada, Milena. Pois é, Carol, você falou do que o negacionismo da vacina nos anos Bolsonaro nos trouxe um pouco para esse lugar agora, né? Mas a gente também tem muitos erros de condução nessa gestão atual do Ministério da Saúde. A gente entrevistou aqui no Viva Voz, eu e você, a ministra, no dia 19 de março. Então, amanhã faz um mês dessa entrevista. E, na ocasião, a gente já questionou sobre o risco dessas vacinas perderem a validade. Você se lembra que ela falou, não, isso não vai acontecer, a gente está ampliando agora. Para que esperar um mês, portanto, se aproximar ainda mais da validade dessas vacinas para ampliar para essas faixas todas? Então, de novo, demora-se muito a tomar as decisões. Houve uma demora na decretação da emergência em saúde lá atrás, no início do aumento dos casos de dengue. O Estadão traz hoje aí um número de que a contratação de agentes epidemiológicos que fazem aí a prevenção da dengue baixou de ritmo, inclusive em relação ao último ano do governo Bolsonaro. Então, são muitas as ações ali que mostram uma demora, uma desorganização por parte de quem deveria justamente corrigir esses erros que a gente verificou durante a pandemia de Covid-19. Então, eu acho, sinceramente, que se a gente estivesse ainda vivendo o governo Bolsonaro, esses erros mereceriam críticas maiores da parte da saúde, do ecossistema de saúde. Eu acho que tem uma certa condescendência em relação à ministra. O que tem de críticas a ela, por razões que não merece, por parte dos políticos que querem se apossar do Ministério da Saúde, sobra de uma certa complacência em relação à má gestão da crise sanitária. Eu acho que a gente fracassou no combate a dengue e o resultado são um aumento de casos e um aumento de mortes. Só para trazer esses números aí que estão nessa reportagem do Estadão, Vera, enfim, tem vários itens, mas os principais. Gestão do Ministério da Saúde reduziu em 58,5% o valor gasto com campanhas de comunicação para a prevenção e conscientização sobre a dengue no ano passado, mesmo com os alertas todos de que poderia haver uma epidemia, e queda no ritmo de contratação de agentes de endemias. Isso em 2023 é aquela categoria responsável aí pelas ações de controle do mosquito Aedes aegypti. Em 2022 o número de agentes cresceu, mas no ano de 2023 enfim, o número extra aí foi muito pequeno, realmente não deu conta da explosão do número de casos de dengue no país, Vera. Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com mais Viva Voz para você. Estamos de volta com o Viva Voz, porque agora vamos falar de novo do link entre o noticiário nacional e o internacional. Quem vai falar com a gente agora é a Janaína Figueiredo, que é repórter especial do jornal o Globo e está acompanhando a visita do presidente Lula à Colômbia e os reflexos disso nas relações aqui do continente.
Boa noite, Janaína. Tudo bom? Que honra receber você aqui com a gente. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Uma alegria estar aqui conversando com vocês. Boa noite. Ô, Jana, você fez uma matéria para o Globo muito boa, como sempre, falando do que se tratou aí nas conversas entre o presidente Lula e o presidente da Colômbia, e que o Lula não está conseguindo mais esconder uma certa decepção, uma certa insatisfação com o comportamento do presidente venezuelano Nicolás Maduro, em relação principalmente aí à questão das eleições, de Essequibo, etc. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que você já trouxe nessa reportagem. Vera, é um pouco exatamente como você estava contando, o que a gente, nós jornalistas chamamos dos bastidores de uma cobertura, né? Hoje eu fui atrás dos bastidores da cobertura sobre a visita de Lula a Bogotá, com fontes tanto colombianas como brasileiras. E o que eu consegui reconstruir do encontro no qual estiveram os dois presidentes e assessores dos dois governos é que os colombianos eles ficaram muito impactados com a maneira como o Lula não conseguiu esconder e meio que, enfim, expressou de uma maneira bastante clara e explícita a irritação que o presidente brasileiro tem nesse momento, né, incomodidade em relação a atitudes e decisões e posições do governo de Nicolás Maduro, que está num processo eleitoral caminhando para as eleições presidenciais de 28 de julho. Lula vem se irritando já há vários meses com Maduro. Eu tinha já informações em off de fontes do governo brasileiro desde o final do ano passado, quando começou a ofensiva da Venezuela contra a Guiana pela região de Essequibo. Já naquele momento eu tinha um bastidor mostrando que Lula tinha ficado profundamente incomodado com essa ofensiva de Maduro, e assessores do presidente passaram 3 dias tentando convencê-lo de que ele tinha que pegar o telefone e falar com Maduro, coisa que ele finalmente fez num sábado de dezembro às 10 da manhã, depois de muita insistência. E nessa reconstrução do encontro de ontem, eu confirmei que essa irritação, que essa incomodidade de Lula por posições e ações de Maduro só se intensificou nos últimos meses, né? Lembrando que, recentemente, o governo brasileiro se posicionou numa nota do Itamaraty contra a impossibilidade de uma candidata opositora venezuelana se inscrever no Conselho Nacional Eleitoral, a candidata Corina Jores, da oposição, nas eleições presidenciais. Isso, para Lula, foi, por parte de Maduro, atravessar um sinal vermelho, e ele deu orientações ao presidente brasileiro de que, se isso acontecesse, que era um cenário que vinha sendo analisado, o Brasil ia se posicionar. Disse ao assessor presidencial Celso Amorim que informasse a Venezuela de que o Brasil se posicionaria, e foi o que aconteceu, né? Tivemos uma nota do Itamaraty que teve total aval de Lula, só foi divulgada depois de ter sido lida pelo presidente, onde o Brasil se posiciona de forma crítica, como também o fez a Colômbia, de Gustavo Petro, e ambos países foram publicamente alvo de respostas muito duras do chanceler da Venezuela, Iván Gil. Ontem, no Palácio Marinho, em Bogotá, Lula se mostrou diante dos colombianos muito incomodado, contou as conversas que teve com Maduro, que não são muitas, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar. A comunicação entre Lula e Maduro não é frequente, como foi no passado entre Lula e Chávez, e nessas comunicações, pelo que Lula contou no Palácio de Governo colombiano, ele teve expressões para Maduro do tipo: meu Deus, né, não pode abrir tantas frentes de conflito ao mesmo tempo. Não é exatamente literal, mas esse foi o tom, digamos, da conversa que Lula... Sim. Não, desculpa te interromper, mas só para a gente insistir aí nesse ponto, o que você colheu das fontes colombianas é que o Lula acha que está pagando um preço, um custo interno elevado aqui no Brasil diante da opinião pública por esse apoio ao Maduro, e agora preocupado com, enfim, com todas essas frentes de conflito e com a eleição que está por vir, né? Exatamente, Carol. O que os colombianos me transmitiram é que Lula se mostrou irritado porque
o apoio que o Brasil tem dado à Venezuela desde o primeiro dia, como você disse, está tendo um custo interno para Lula, né? E as pesquisas mostram isso, pesquisas da Quest, pesquisas da Atlas, mostram que a questão Venezuela é uma questão que impacta negativamente na imagem do presidente Lula. E na Colômbia, assessores de Petro comentaram que ficou muito claro que Lula está sentindo essa consequência, esse impacto negativo, e está ficando incomodado, porque é muito difícil também, né, para o presidente Lula soltar a mão de Maduro nesse momento, porque o Brasil está acompanhando, está defendendo esse processo eleitoral, e é importante para o Brasil que ele aconteça da melhor maneira possível. Então, é uma saia justa para o presidente brasileiro, e isso ficou muito claro na reunião de Bogotá. O presidente Petro, ele parece ter ainda mais paciência com Maduro. De fato, ele foi a Caracas na semana passada, esteve com Maduro, esteve com lideranças da oposição, e para o presidente Lula, às vezes, é até complicado pegar o telefone para falar com Maduro, tal a incomodidade que ele sente, a irritação que ele sente, pelo que eu apurei, pelo que está acontecendo na Venezuela. Então, é complexo o cenário, mas está muito claro que Brasil e Colômbia são hoje os dois principais países que vão acompanhar, monitorar e questionar, quando for necessário, o processo eleitoral na Venezuela. Jana, super obrigada pelas suas informações, principalmente quando o presidente está fora. É bom a gente ter alguém que é do ramo, que entende, que tem fontes e que traz esses bastidores aqui pra gente. E aí já fica o convite para você voltar em outras ocasiões para a gente discutir aqui no Viva Voz. Vai ser sempre um prazer. Muito obrigada, Vera. Obrigada, Carol, também. Um beijo. Beijo, Jana. Obrigada. Até a próxima. Pois é, Carol, a gente já vinha falando, né, das dificuldades do Lula de manter o apoio restrito que ele deu no início do seu terceiro mandato ao Maduro, e o preço que isso vinha cobrando. E agora a Janaína dá concretude, traz aí subsídios para a gente entender de que magnitude é esse incômodo, né? Já estava ficando claro aí no posicionamento oficial do governo brasileiro que havia um incômodo, né? Mas quando a Jana consegue colher esses bastidores dos interlocutores, é porque o Lula deve ter soltado ali nas reuniões de bastidores que está incomodado, que tem conversado com Maduro, que está preocupado com a questão das eleições. Nessa reportagem da Jana, inclusive, aí no Globo, ela fala que eles chegaram a comentar, inclusive, sobre o resultado das eleições na Venezuela, que a situação não é tão tranquila para o governo, a oposição vem com força. Então, é um cenário bastante pantanoso aí para a política externa do governo, né? Exatamente, Carol. E deverá trazer novos desafios, porque nada indica que o Maduro vá retroceder, nem em relação à sua tensão com a Guiana e nem em relação a essas restrições para a oposição comandar, poder disputar de igual para igual a eleição. E a gente continua no noticiário internacional porque o chanceler Mauro Vieira falou a respeito de um outro tema que tem sido muito delicado para o Brasil, que é o conflito israelo-palestino. Quem traz as informações para a gente é a Yasmin Caetano, aqui de São Paulo. Boa noite, Yasmin. Oi, Vera. Boa noite a você, a Carol e também aos ouvintes. E o chanceler defendeu o reconhecimento do Estado palestino como membro pleno da Organização das Nações Unidas. Isso porque o Conselho de Segurança da ONU vota hoje o pedido de adesão da Palestina à entidade. E se for aprovado, o território pode ser reconhecido como um país independente e soberano pela comunidade internacional. A primeira candidatura da Palestina para adesão foi feita em 2011, mas os Estados Unidos vetaram. A Assembleia Geral pode admitir novos membros caso 2/3 dos integrantes aprovem, mas isso só pode ser feito após aprovação no Conselho de Segurança. Até o momento, 139 dos 193 membros da ONU já reconheceram a soberania do Estado da Palestina, sendo que o Brasil fez isso em 2010. Ao ler o voto do Brasil, Mauro Vieira disse que chegou a hora de a comunidade internacional finalmente receber o Estado da Palestina plenamente soberano e independente como um novo membro das Nações Unidas, e que isso é um pré-requisito estratégico para a estabilidade regional e global.
Como afirmou o presidente Lula perante a Liga dos Estados Árabes no Cairo em fevereiro de 2024, a decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas próprias Nações Unidas. Portanto, não há mais desculpas para impedir o Estado da Palestina de se juntar à ONU como um membro pleno. Bom, o chanceler brasileiro voltou a defender o cessar-fogo permanente em Gaza, se referindo ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas e em toda a região do Oriente Médio. Ele afirmou que a lógica da guerra nos levou à beira da escalada regional e da guerra generalizada. E Mauro Vieira ainda citou o ataque do grupo fundamentalista Hamas contra Israel no último 7 de outubro, afirmando que o mundo assistiu com incredulidade os atos terroristas. Disse ainda que há preocupação com as vítimas mantidas como reféns pelo Hamas. Até hoje, ele pediu a libertação incondicional dos reféns do Hamas, além de ajuda humanitária aos habitantes de Gaza. Também lembrou, que em 7 meses de guerra, mais de 33 mil pessoas, na verdade, morreram no conflito entre Israel e Hamas, incluindo 14.500 crianças, e mais de 2 milhões de pessoas tiveram que deixar as próprias casas. Bom, Vera, isso foi o posicionamento do Brasil, o voto do Brasil. Agora há pouco, os Estados Unidos vetaram o reconhecimento do Estado palestino na ONU. Então, assim como em 2011... se repete, o mesmo voto, o mesmo veto que eles emitiram em 2011, naquele primeiro pedido da autoridade palestina para reconhecer o Estado palestino como membro pleno na ONU, foi vetado pelos Estados Unidos. Vera. Obrigada, Yasmin. Veja que não durou muito a defesa brasileira e já veio o veto, portanto, jogando por terra esse esforço. E aí tem o aval de muitos dos membros do Conselho de Segurança da ONU, mas ainda não tem as condições ideais e necessárias para que o território palestino passe a ser reconhecido internacionalmente, inclusive ser reconhecido pelo Estado de Israel, porque isso é uma condição sine qua non, Tem ali todas as ocupações de colonos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e isso impede que haja um território pleno, livre, autônomo na região da Palestina. E o atual conflito só tornou mais distante a desocupação desses territórios e a definição realmente das fronteiras e do reconhecimento internacional para o território palestino. Mas é a solução ideal, uma solução de 2 estados que apazigue um pouco o conflito por lá, Carol. Deixa eu trazer mais alguns detalhes, Vera, porque a Yasmin deu a informação principal, mas é de agorinha mesmo essa decisão. Os Estados Unidos, então, vetaram o reconhecimento a um Estado palestino na ONU. Os americanos afirmaram que um Estado palestino independente deveria ser criado em uma negociação entre Israel e a autoridade palestina e não em uma votação na ONU. O texto da resolução vetada dizia que a Assembleia Geral iria admitir o Estado da Palestina como membro das Nações Unidas. Além do veto dos Estados Unidos, 2 países se abstiveram de votar, Reino Unido e Suíça. Os palestinos têm status de observador nas Nações Unidas desde 2012, estão aí nessa campanha já há anos para obter adesão plena. Não foi dessa vez, foi a segunda tentativa dos palestinos para se tornarem membro pleno da ONU. Na primeira vez, eles não conseguiram apoio mínimo no Conselho de Segurança. Tem que ter pelo menos 9 dos 15 votos, além de nenhum veto. Antes da votação de hoje, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel, disse que os Estados Unidos têm sido muito claros que ações prematuras em Nova York, mesmo com as melhores intenções, não alcançarão autonomia para o povo palestino. Então, vetada essa pretensão aí mais uma vez, Vera. Vetada, segue o conflito, é muito preocupante e de muito difícil resolução essa situação ali no Oriente Médio. A gente vai fazer mais uma breve pausa e volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e agora trazendo o assunto aqui para a política paulista, porque toda a discussão sobre a segurança aqui em São Paulo anda muito atual, muito quente, e o Bruno Luiz, nosso repórter aqui de São Paulo, tem informações a respeito dos planos do governador Tarcísio de Freitas, um conjunto de medidas que ele estuda para aumentar os poderes da Polícia Militar, inclusive garantindo a ela poder de investigação. É isso, Bruno?
É isso, Vera. Boa noite a você, boa noite, Carol, boa noite aos nossos ouvintes. Pois é, esse conjunto de medidas aí estudadas pelo governo Tarcísio, que pode dar poderes de investigação à PM de São Paulo, provocou reações entre integrantes da Polícia Civil. Essas ações prevêem, que a corporação passe a fazer o chamado termo circunstanciado de ocorrência, que é um tipo de registro de crimes de menor potencial ofensivo. Atualmente, essa atribuição é da Polícia Civil. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclusive, em uma ação direta de inconstitucionalidade, que a PM pode fazer termos circunstanciados e que essa não seria uma função exclusiva da Polícia Civil. Mas o que as entidades que representam servidores da Polícia Civil argumentam é que o documento que detalha a aplicação dessa medida, que é assinado pelo subcomandante José Augusto Coutinho, o número 2 da PM Paulista, traz ações que invadiriam a competência da Civil. Entre essas ações estariam a custódia de bens apreendidos, o pedido de perícia desses bens, a destruição ou doação dos materiais e o cumprimento de diligências pedidas pelo Ministério Público e pela Justiça. Para André Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, isso permitiria à PM conduzir atos de investigação, o que estaria fora das suas funções. E o que nós temos já na ordem preparatória é a previsão de atos processuais a serem realizados pela Polícia Militar, que fogem totalmente à lógica do termo circunstanciado, que é um mero registro de uma ocorrência. E, na prática, o que nós vamos ter é a realização de uma análise jurídica do policial militar ali na rua. E nós temos implicações para a população. Nós não teremos mais um filtro da Polícia Judiciária, do delegado de polícia, para analisar as ocorrências dos policiais na rua. Um exemplo, Vera e Carol, que o André Pereira deu de como isso pode impactar na vida das pessoas é que, em tese, um PM na rua poderia decidir sobre um crime de desobediência em uma abordagem. Ou seja, quem prende também investiga o crime. A ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, também se manifestou contra essas medidas. Em nota, a entidade disse que as ações geram instabilidades institucionais em São Paulo e em todo o Brasil. Ô, Bruno, tudo isso está jogando mais água aí num caldeirão que já vem esquentando, que é o da relação do governo Tarcísio com a Polícia Civil, né? E a Polícia Civil é uma entidade não, mas é uma corporação bem grande no estado de São Paulo e sempre foi ciosa dessa separação de atuações com a Polícia Militar, né? Pois é, Vera. A Polícia Civil já tinha ficado bastante incomodada muito recentemente com o fato de não ter participado da Operação Fim de Linha do Ministério Público de São Paulo. Foi aquela operação que desarticulou um esquema da facção criminosa PCC junto a empresas de ônibus da capital paulista. Foi a PM quem ajudou o MP no cumprimento dos mandados da operação, e essa é uma função que comumente cabe à Civil, né? MP e Civil acabam atuando em conjunto nessas ações. Os delegados também manifestaram incômodo com uma declaração dada na semana passada pelo secretário Guilherme Derrite, que disse que a PM assumiria o protagonismo no combate ao crime organizado. Na avaliação de um delegado com quem eu conversei, há uma tentativa dentro da própria SSP de enfraquecer a Polícia Civil, de interferir nas competências da corporação. E também estaria em curso uma estratégia de militarização da segurança pública no governo Tarcísio. Bom, a CBN procurou a Secretaria de Segurança Pública para comentar o assunto e aguarda a resposta. Vera e Carol. Muito obrigada, Bruno. Pois é, Carol, a segurança pública é uma questão aqui em São Paulo. Houve claramente um recrudescimento da atuação da PM, toda aquela controvérsia em relação ao uso das câmeras corporais, que o Tarcísio foi muito reticente na campanha. Depois acabou dizendo que manteria, mas agora, uma vez empossado e no governo, voltou a minimizar e voltou a colocar em perspectiva a manutenção desse mecanismo tão importante aí para a fiscalização das abordagens policiais, para a diminuição da letalidade nessas abordagens, etc. E ele vem empoderando a PM. O secretário Guilherme Derrite, ele veio das hostes da PM, ele é um policial militar
ele tem dado todo o apoio, assim como o governador Tarcísio de Freitas, inclusive as operações mais questionadas do ponto de vista dos direitos humanos, como as operações que foram realizadas no litoral recentemente, que resultaram em muitas mortes e que foram objeto, inclusive, de denúncia em tribunais internacionais, denúncia de violações aos direitos humanos, mas eles têm aí reforçado que elas foram corretas, que elas estão dentro do que o governo paulista espera da atuação da PM. Então, essa é uma questão que vem aí sendo uma marca do governo Tarcísio, né? Esse ganho de poder por parte da Polícia Militar e agora, inclusive, em detrimento da Polícia Civil, que vai gerar essa reação e o que vinha sendo endossado quase ali unanimemente dentro do governo, agora vai ter um foco de disputa interno para além dos questionamentos externos. É isso, ficamos por aqui, né, Vera? Por hoje ficamos por aqui, estamos devendo no quesito música essa semana. Eu vim inclusive com essa camisa aqui alusiva aos Rolling Stones, podia ter pensado em alguma coisa a respeito. Meu tênis também é dos Rolling Stones, mas eu tô fraca musicalmente, confesso. Amanhã eu fecho a semana com uma dica musical boa, prometo. Então tá bom, combinado. Beijo, Vera, até amanhã. Até amanhã, minha amiga, tchau.